Bom dia a todos. Eu tenho Você vai... Esse tempo lhe basta? Eu tenho a impressão que 15 seria interessante. Vou tentar... Bom, nós estamos combinando aqui chegar até 15, mas se for necessário, nós podemos estender um pouco mais. É apenas para a gente ter uma base de organização da sessão. Bom dia a todos. Em nome da equipe da CEPLAC e do Ministério da Agricultura, da senadora ministra Cátia Abreu, eu agradeço imensamente a oportunidade de participar desse importante debate, colocando algumas posições técnicas sobre a questão. Então, nós vamos dizer muito rapidamente do cenário da cacauicultura brasileira. Próximo slide. Quem que pode mudar para mim? O slide. Sim. Então, falamos aí de quatro pontos, né? Do contexto da produção mundial, a produção nacional, gargalos e oportunidades de avanço, a questão da importação e exportação no Brasil, a distribuição dos benefícios da cadeia do cacau no mundo e no Brasil. Então, vamos colocar esses 4 pontos que eu acho que talvez seja interessante para nós iniciarmos a discussão. Próximo. Bom, a CEPLAC tem 57 anos, trabalha hoje com extensão rural, pesquisa agropecuária e já trabalhou na área de educação e de fomento. Hoje está restrita a essas duas áreas. E o foco do nosso plano estratégico é trabalhar o desenvolvimento dessas culturas tropicais perenes nas regiões cacaueiras e que estão distribuídos aí em 6 estados, que é o estado do Pará. Depois eu vou mostrar a distribuição geográfica. Bom, há aí um exercício geométrico de crescimento da produção e a moagem do cacau e amêndoa mundial, né? Embora exista muitas vezes análise de que vai faltar cacau, vai sobrar cacau. Se todos os governos do mundo executassem seus planos, sobraria cacau com certeza. O preço do cacau baixaria a zero e isso seria um desastre para a região cacaueira. Também não é verdade que haverá um fim do mundo do cacau, né? Há um crescimento. Podem ver que a demanda acompanha e nós estamos aí na ordem de alguma coisa em torno de 4 milhões de toneladas entre a moagem, 4 milhões e 300 mil toneladas o consumo mundial de cacau. Próximo. A distribuição, com base nos dados de 13 e 14, seriam essa. A África produz hoje 72%, com 3,1 milhão de toneladas. A Oceania com 12% e a América Latina com 16%. E a América Latina tem um leve crescimento. As outras regiões também têm crescimento. Na África, a Ásia está meio estabilizada, mas é um negócio de 13 bilhões de dólares se nós calcularmos só a questão da amêndoa seca. O chocolate é muito mais que isso, como nós vamos ver depois. Próximo slide. Essa é a cena da cacauicultura na Costa do Marfim e ainda, lamentavelmente, com um baixo desenvolvimento humano. Isso que está embaixo do braço do rapaz ali é uma metralhadora, uma região de pouca segurança, e a cacauicultura brasileira tem condições de fazer o inverso disso, né, e ajudar os nossos irmãos africanos na superação dessa realidade triste que a gente vê ali naquela fotografia. Próximo. No Brasil, 6 estados são produtores, envolve 270 municípios, 22 territórios rurais, habitam a população urbana e rural dessa região 6 milhões de habitantes, nós temos aí cerca de 70 mil produtores envolvidos nesse processo. A CEPLAC está presente nessas 6 principais regiões, que é no bioma Mata Atlântico, a Bahia e o Espírito Santo, na Amazônia, o Pará, o Amazonas, a Rondônia e o Mato Grosso. Próximo. Há uma recuperação, segundo os dados do IBGE, uma recuperação de a partir de 2010, nós já entramos, aquela faixinha amarela, aquela listinha amarela,
embaixo, é mais ou menos a capacidade instalada declarada da indústria, né? A capacidade moageira nacional. A partir de 2010, nós entramos numa zona de equilíbrio e superávit da produção nacional. E hoje nós estamos com 279 mil toneladas apuradas para 2014, dados esses a confirmar, mas já está bem estabilizado, com base no levantamento do IBGE, que vai passar esse primeiro semestre confirmando essa produção. Eu peço a atenção de vocês no aumento da produtividade do quilo por hectare, e há uma crescente na área colhida, mas ela é muito suave nos últimos 5, 6 anos. A produtividade foi quem cresceu mais e a produção mais ainda. Próximo. Então, aí está a distribuição da produção. A Bahia tem 63% da produção, o Pará um pouco menos, os outros estados estão recuperando a sua cacauicultura. A novidade desse ano é que o Amazonas passou o Espírito Santo. Lá se faz uma cacauicultura principalmente de extrativismo, mas o extrativismo racionalizado, inclusive com agregação de valor. Estamos exportando cacau na bacia do Rio Purus, por exemplo, para a Alemanha. Há um projeto japonês no Rio Madeira de cacau nativo, uma coisa rara no mundo, com um terroir diferente, porque tem um sabor especial. Próximo. Então, há riscos na cultura, vou passar rapidamente, entre eles a baixa escala de produção e produtividade do produtor nacional, precisamos recuperar isso. Há uma cessão dos custos de mão de obra, que significa melhoria da renda do produtor. Existe uma baixa sucessão geracional, esse é o principal problema, porque os filhos não querem ficar no campo por uma série de problemas, inclusive de educação, saúde e renda. É a proteção do país à entrada e migração de novas pragas e doenças. Nós temos uma doença estacionada ali na fronteira da Bolívia e do Peru, que é a monilise, com capacidade de dano muito maior que a vassoura de bruxa. Nós temos um endividamento em função da entrada da vassoura de bruxa na região cacaueira, que ainda não está resolvido totalmente, precisa ser enfrentado. E o manejo da cabruca também foi inviabilizado por um período no marco regulatório, mas hoje o governo da Bahia está tomando uma série de providências. Isso vai propiciar que nós voltemos a manejar a sombra, porque o cacau tolera sombra, mas não sombra em excesso, ele deixa de produzir. Nós poderemos incorporar na Bahia alguma coisa em torno de 330 milhões de dólares ano em produção de cacau, só com esse manejo de sombra, genética e outros manejos. Próximo. Então, o risco de baixa escala de produção é bastante grande. Esse gráfico que está à esquerda ali mostra a faixinha azul, seria a isenção do imposto de renda declarado pela Receita Federal. E a faixinha vermelha, a produção em dinheiro do cacauicultor brasileiro. Quer dizer, nós temos que triplicar a produção dele para ele começar a pagar imposto de renda, né? Próximo. E o potencial de ganho de produtividade é bastante grande. Olha bem, aquela faixa azul da esquerda maior, que chega a 4.500, isso é o potencial validado da planta, chega até a 6.000, na verdade, quilos por hectare, né? A produção validada, nós temos a campo 3.000 quilos por hectare, em alguns casos, lavoura de elite, logicamente. E temos a produção da média do estado da Bahia, já chega a 780 quilos por hectare. A produção brasileira é de 400 e pouco, e da Bahia um pouco menos. Então, nós precisamos, o principal avanço da cadeia deve ser nesse sentido de aumentar a produtividade por hectare através da capitalização do produtor e a volta do investimento que está acontecendo em várias regiões do Brasil. Próximo. O manejo da cabruca, como eu disse, ele tem um grande potencial de aumento em função do Código Florestal. Esse é uma coisa que pode colocar 100 mil hectares na Bahia nos próximos 5 anos. E é, com certeza, o maior potencial que nós temos hoje de expansão da cacauicultura brasileira e talvez uma bomba de oferta também mundial. Próximo. A importação brasileira de amêndoa continua, ela flutua, tem decaído em função de nós estarmos atingindo e superando a autossuficiência, já somos exportadores mais do que importadores, e essa aí é a realidade dos últimos 10 anos. Próximo, de importação. A exportação em toneladas é mais ou menos estável nos últimos 5 anos, ela está marcando
uma posição de mercado mais ou menos estável. Próximo. A exportação de derivados, não chocolate, aí estamos falando de pasta, manteiga e cacau, chega aí a casa dos 200 e poucos milhões de dólares ano, FOB. Próximo. Esse aí é um gráfico que mostra, é um gráfico internacional que eu peço a atenção dos senhores, porque ele demonstra o seguinte, os agricultores ali, naquela faixa vermelha, recebem 3% do valor da barra de chocolate já na mão do consumidor, né? A parte de taxas é 5%, ou seja, os governos têm uma participação em taxa, isso é mundial, né? De 5% no custo médio da barra de chocolate. Transporte é 12%, né? As esmagadoras, que são poucas indústrias, elas trabalham também com uma faixa pequena, se você olhar, é 7%, mas é que elas trabalham com grande volume, são poucas esmagadoras, 3 principais hoje dominam uma grande parte do mercado internacional. E todas elas estão no Brasil, o que é bom para o país. O custo de a industrialização custa 20%, o marketing custa 10%. Olha bem, o pessoal da propaganda está faturando 3 vezes o que o agricultor fatura. E o supermercadista, o retalhista, fatura cerca de 43%. Quer dizer, 43% do custo da barra de chocolate ficou entre a porta do supermercado e a saída do caixa do supermercado. Então, a distribuição de benefícios dessa cadeia é uma distribuição muito ruim. Nós precisamos melhorar isso, principalmente porque não dá para fazer chocolate sem o trabalho do agricultor, que está recebendo apenas 3% na média mundial. A realidade brasileira é um pouquinho melhor que essa aí, mas não é muito diferente, não. Próximo. O mercado de chocolate... Veja bem, tem aí os nomes das principais empresas e veja, a maior tem 19%. Sobram dessa conta 30% de fatia de mercado, ou seja, 1,5 vezes do maior produtor de chocolate no mundo, oportunidades para os outros. E nós, brasileiros, podemos ocupar esse espaço, não dos 30%, mas uma parte significante dessa percentagem. A cultura é uma cultura de carência social no mundo, especialmente na África, né? Não é à toa que grandes fundações beneméritas elegem o cacau para o seu trabalho, é porque é uma cultura de fundo do poço social no âmbito mundial. Cresce o consumo de chocolate no mundo, aumenta as exigências por mercado justo, especialmente na questão do trabalho infantil, uma coisa que o Brasil tem um diferencial importante, porque aqui, se ocorre, ela ainda é pontual comparada com os outros, então o Brasil tem uma posição favorável a si mesmo nesse quesito aí, e está sendo importante, é um debate internacional muito sério que está acontecendo sobre isso. O controle de resíduos e contaminantes está acontecendo também. O Brasil, a partir do ano passado, começou a controlar resíduos de micotoxinas, seja aflatoxina, ocratoxina no cacau. Tem uma busca, isso é em toda a área de alimentos, mas não é diferente no chocolate, por chocolates mais saudáveis, matéria dessa importante audiência aqui. A América Latina tem essa identidade, não é só o Brasil, nós podemos crescer junto com os países da América Latina na conquista de um produtor de cacau de qualidade e mercado justo, né? Próximo, os planos governamentais, eles não se concretizam. Quem realmente faz a estratégia são os privados, né? Então não adianta a gente anunciar que nós vamos conseguir tantas mil toneladas, porque normalmente isso se cai em vazio. Isso tem sido demonstrado na cadeia da cacauicultura. Próximo. No Brasil, o mercado de chocolate é estimado, esse número não há uma precisão, mas é estimado, segundo a própria indústria, em 12 bilhões de reais ano. O mercado do cacau é um mercado da produção nacional, é de 1,7 bilhões de reais. Considerando o equilíbrio que existe aí, nós podemos estimar que se um aumento de 20% no teor, que é o que propõe esse projeto, ele poderia representar 6% no preço médio do chocolate. 6% no preço médio de chocolate. Nós vimos que a distribuição de benefício ali cabe 6% em muitas cadeias, em muitas partes da cadeia, que podem melhorar essa distribuição, principalmente se nós diluirmos esse 6%
no restante. Mas acontece que o preço do chocolate não é definido pelo preço do cacau. Muitas vezes o preço do cacau esteve muito baixo e nem por isso o preço do chocolate baixou. O que baixa preço de chocolate, ou sobe preço de chocolate, é a lei de demanda e oferta do mercado, né? E muito menos pelo custo do cacau. Próximo. A mecanização. Como nós estamos falando de distribuição de benefício, uma das distribuições de benefícios, nós não estamos falando só do produtor rural. Distribuição de benefícios tem que ir lá na mão do trabalhador rural. Aquele quadro à direita, aquela fotografia dos dois meninos, é um quadro africano, onde eles estão cortando na mão, um por um, batendo, na verdade, lá é com porrete. Aqui à esquerda inferior é uma dupla de baianos cortando com o facão, cego, e ali já é uma máquina que hoje é fonte de inovação. Nós estamos fazendo, inclusive, o segundo simpósio de mecanização da cacauicultura esse ano na Bahia, inclusive em Ilhéus. Próximo. Há uma necessidade de reverter a falta de sucessão geracional. Esse é um problema que preocupa toda a cadeia, inclusive a indústria. Há um aumento médio da cacauicultura, da idade média do cacauicultor. Há um baixo interesse do jovem pela atividade, que é uma atividade exaustiva fisicamente. Se ela for pouco rentável, ele não fica, ele não casa, ele não constitui família no campo. Há uma estreita relação com a renda abaixo de 8 salários, essa questão da sucessão geracional, segundo estudos aí na área. E com o trabalho árduo. Nós podemos melhorar com tecnologia essa questão do trabalho árduo, né? Precisamos melhorar a renda dele, principalmente, que esse é o foco. A educação e a gente sabe que a senadora tem trabalhos nessa área, é o principal objeto de alavancamento dessa realidade. Próximo. Então, o último slide que eu quero deixar, são 6 pontos que eu gostaria de oferecer a reflexão dos senhores. Nós precisamos, um momento importante, porque nós estamos passando pelo momento da formação do mercado interno, porque o Brasil deixa de ser um importador líquido e passa a ser um exportador. Não dá para ficar parado, porque a produção vai crescer. Então, nós temos que ampliar a exportação e temos que organizar e fomentar o mercado e o consumo interno. Então, a busca do equilíbrio do ambiente comercial e seus marcos regulatórios, aqui nós estamos falando de um marco regulatório importantíssimo para garantir a estabilidade nesses arranjos setoriais que precisam ocorrer, ou seja, a indústria, o supermercadista, todo mundo sentar numa mesa e combinar uma relação estável, né, para manter um crescimento estável da produção nacional, sem aqueles grandes e abruptos aumento de oferta ou queda de demanda. Tem que ser um mercado tranquilo, porque é uma cultura perene, o produtor casa com ela, ele demora 4 anos para colher a primeira safra e não pode cortar aquilo de uma hora para outra, porque ele investiu naquilo. Então, é uma relação que precisa ser estável, uma cultura perene, num ambiente difícil, de rainforest. No mundo inteiro, são poucos as agriculturas bem adaptadas a lugares que chovem muito, como é o caso da Bahia e a Amazônia. Avançar na qualidade do produto nacional. Nós temos que ter mecanismos mercadológicos capazes de premiar por classificação do produto a qualidade dele. E essa relação tem que ser estabelecida entre o produtor e a indústria. Governança de produtos livres de resíduos e contaminantes na matéria-prima ao produto final. Quer dizer, não se consegue fazer um chocolate bom ou médio com um cacau ruim ou contaminado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós falamos de qualidade. O fortalecimento da política de preço mínimo, da política de agricultura familiar e da sociobiodiversidade precisam aparecer para ser um colchão social, uma proteção social a esse mercado que não pode suportar mais muitos abruptos oscilações que já ocorreram na sua história, e essa foi a realidade que formou a CEPLAC. A CEPLAC foi formada pelo governo JK para conter essas crises cíclicas que ocorrem nas commodities e principalmente nas commodities de cultura perene, onde você tem muitas vezes um excesso de oferta e que o produtor não consegue sair daquilo. Então, garantir maiores teores de cacau no chocolate é uma forma também de apoiar essa formação de mercado estável. É isso que eu tinha a dizer. Próximo. Acho que eu não tenho mais nenhum slide. Meu e-mail fica à disposição. Desculpa o tempo se eu excedi alguma coisa.